Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sessão do dia 5 de julho de 2023. Vamos analisar inicialmente o processo 40.23.117. Trata-se de recurso misto, portanto, recurso de ofício e recurso ordinário, em que a autuada é a Vesúvios Refratários Limitada. A relatora desse processo é a doutora Raquel Wallace, e a pedido de sustentação oral, o patrono está presente para realizá-la, mas antes eu vou passar a palavra à doutora Raquel para que ela leia as acusações fiscais. Doutora Raquel, fique à vontade. Presidente, bom dia a todos novamente. Este caso, ele contempla várias acusações fiscais, contudo, remanescem em sede de recurso ordinário apenas duas, que são as dos itens 3 e 4. Estes itens dizem respeito a créditos apropriados referentes a operações de retorno de matérias-primas e insumos que teriam sido enviados para armazenamento uma terceira empresa, a Metalway Equipamentos Metalúrgicos Limitada. A decisão de primeira instância acolheu parte dos argumentos da recorrente e cancelou parte do auto de infração, tendo remanescidos esses dois itens, que são objeto do recurso ordinário, e os outros são objeto do recurso de ofício. Em 2021 não, deixa eu ver, acho que foi 2020. Não, foi em 2021, em novembro de 2021. Esta mesma 5ª Câmara Julgadora entendeu por bem converter o julgamento em diligência. E houve, então, uma determinação para que o contribuinte apresentasse planilhas corrigidas e para que a autoridade autuante também apreciasse esses documentos que viriam a ser apresentados pela contribuinte. Tem aqui outras determinações para a própria autoridade autuante, para que nessa reanálise dessas planilhas e documentos, que ele informe o CFOP da natureza da operação dentro desse cenário de retorno de mercadoria depositada em estabelecimentos de terceiros. Muito bem. Essa decisão ela foi proferida em novembro de 21 e em dezembro de 2021, o contribuinte trouxe aos autos um extenso rol de documentos, que seriam as planilhas corrigidas, né? Que estão lá as folhas 3.825. Bom, presidente, este é o panorama sintético do relatório. Tá? Eu não detalhei mais, porque eu tenho aqui uma proposta de conversão em diligência, para que essa diligência determinada em novembro de 21 seja concluída integralmente. Está faltando ainda a remessa deste processo à autoridade autuante, para que ela aprecie esses documentos que foram trazidos pelo contribuinte e conclua a determinação desta 5ª Câmara Julgadora, presidente. Então, este já é o meu sucinto relatório, e até antecipei aqui a minha proposta de conversão de diligência, depois posso ler integralmente,
mas só que também para que todos estejam cientes aqui da minha posição. Obrigado, doutora Raquel. Ô, doutor Alain, na verdade, como a doutora Raquel já adiantou, e na verdade ela já havia disponibilizado para a gente o voto, e a proposta dela é de diligência, né, que esses documentos, na verdade, não foram analisados pela origem. Inclusive, acho que fui eu, né, que propus essa diligência em 2000 e pouco, né? Então, doutor Alain, a proposta vai ser, como é de diligência, eu acho que se eu fazer a assentação hoje, não vai acrescentar em nada se o processo sair. Então, se o senhor se importar, eu já registrei como realizada a assentação oral, né, para que não haja nenhuma confusão de possibilidade de desistência tácita, né, da assentação. Então, a minha proposta para o senhor é o seguinte, que o senhor não faça a sustentação, a doutora Raquel, a gente colocaria em votação o voto da doutora Raquel, e, eventualmente, se a Câmara não concordar com a proposta de diligência, aí, então, a gente retomaria, aí com certeza, ter que analisar o mérito, a gente retornaria, então, e faria a sustentação oral e seguiria o processo. Tá bom assim, senhor? Senhor presidente, Vesúvio está de acordo. Tá ótimo. Doutora Raquel, então, deixa eu voltar aqui, Vesúvios. Doutora Raquel, se a senhora quiser já registrar o voto? Estou registrando, presidente, só mais um minutinho. Pois não. A gente passa. Bom, já vamos adiantando a discussão. Alguém se opõe a essa diligência? Não, né? Então, Não, de acordo. Então, tá ótimo. De acordo, presidente. Que eu lembro que foram. Senhor presidente e doutora relatora também, eu tenho só uma questão aqui procedimental. A planilha que foi preparada, inclusive com uma auditoria externa contratada pela Vesúvios, ela é muito grande e ela está em Excel, tá? Então, nós tentamos da melhor forma possível apresentá-la nos autos, mas o ideal, em especial se ela for para análise da fiscalização, é que nos permita apresentar também o arquivo em Excel, para facilitar, inclusive, a localização dos itens, fazer os filtros necessários para ter certeza que todos os itens que foram voltaram. Tem algum mecanismo, alguma forma da gente entregar isso nos autos? Entregar no TIT, essa pendrive que seja, ou até por e-mail? Então, eu vou propor à doutora Raquel o seguinte: que a senhora acrescente no seu voto, né? Como está, que durante a sustentação oral, o doutor patrono da autuada relatou a existência, que fundamentou os arquivos apresentados em PDF, em um arquivo em Excel que facilitaria a análise desse trabalho. Então peça para o fiscal notificar o contribuinte a entregar esse arquivo, né? Porque não vai ter como colocar esse XLS, esse Excel no sistema, né? Mas pode mandar Senhor lá. presidente, Pois não. esse pedido está no item 15 da nossa petição, tá? Só para constar que isso foi pedido tempestivamente quando nós fomos intimados a apresentar a planilha, que não é algo que a Vesúvio estaria pedindo agora, não. Tá bom? Mas, de qualquer maneira, o conteúdo do arquivo Excel foi colocado em PDF no Foi sistema. colocado, tá nos autos. Só que a Perfeito. visualização e a facilidade para filtrar e analisar é que não se Certo. permite nos autos em PDF, né? Perfeito. Tá ótimo. Doutor Alan, você sabe em que página que estaria essa... Você colocou em 15, então você acha que você já Sim. sabe. Porque aí a doutora Folhas pode 3829, folha 3828, 3829. 28, 28. item 15. 3828. 38. 24, 25. Tá.
Então, doutor Raquel, se a senhora quiser facilitar até, para não falar muito, faz referência a esse parágrafo 15 aí dessa petição, que aí já está explicando o que é esse arquivo, né? Só para que os colegas aí saibam, deixa eu ler aqui, como eu já abri, fica fácil, tá? É um arquivo, é um processo grande isso daí. Que vai dizer, sendo assim, a recorrente vem solicitar o acautelamento das planilhas em formato Excel por meio de pendrive ou CD, a fim de facilitar a análise de documentos por parte desse grande tribunal e da fiscalização estadual, tendo em vista o volume de informações contidas na planilha e a possibilidade de utilizar a ferramenta de filtro no formato Excel. Presidente, devo ler aqui a minha proposta de conversão? Claro, Peraí, deixa eu registrar aqui. claro. Registrado, presidente. Muito bem, vamos aqui. Doutora Raquel, eu posso sugerir, para que não haja nenhuma dúvida, nesse parágrafo que você sentou aqui, ó, aproveito para consignar que ao longo da sentação tal, referencie, falei, o patrão reiterou o pedido, Excel, vírgula, por exemplo, já formulado na petição de folha, no parágrafo 15 da petição de folhas tais. Porque aí ele vai, não tem como ter dúvida do que está falando, ou, né? Nem... Bom, com certeza o fiscal vai ter interesse nesse arquivo, né? Mas que também facilita o trabalho dele, mas para que não haja nenhuma... Presidente, o senhor tem fácil as folhas? Tenho sim, parágrafo 15... O senhor pode liberar a minha edição novamente, por favor? Perdão, claro. Já está liberada. Então, é parágrafo 15 da petição...
de folhas, falar folha de toda a petição aqui. Ou, vírgula, as folhas, porque aí não precisa falar todas. As folhas 3828/3829. 3828/3829, perfeito. Perfeito. Bom, vou pedir, então, que os senhores confirmem a presença, para confirmar o quórum de votação. Em votação. Muito bem. Então, por unanimidade, o julgamento do processo da Vesúvios Refratários Limitada foi convertido em diligência nos termos do voto da relatora, doutora Raquel. Agradeço ao doutor Alain pela presença e participação na sessão. Eu que agradeço, senhoras e senhores, um bom dia de trabalho. Obrigado. Obrigado, senhor Bom também. dia. Tchau. Bom, dando continuidade, então, só lembrando aos juízes, demais juízes, que todos os processos já estão abertos, tá, para a edição. E continuando, então, vamos analisar o processo 41.39.347. Trata-se de recurso misto, em que a autuada é Confecções de Roupas LSK Limitada. A relatora desse processo é a doutora Raquel Arum Iuiazzi. Ela já apresentou o seu voto, né? A pedido de sustentação oral, já foi realizada a sustentação oral na sessão do dia 14 de junho. E esse processo, então, saiu em vista, né? A doutora Raquel apresentou o seu voto, e eu pedi vista desse processo. Então, esse processo agora retorna para término do julgado, né? E, especificamente aqui, a minha divergência com relação à doutora Raquel é apenas uma questão. Porque, com relação aos itens 5 e 6, né? Com relação aos itens, há um pedido, né, do contribuinte da aplicação da redução, né, da multa nos termos do artigo 85A, né, da Lei 6374 de 89, que é aquela que limita, né, nos casos em que não há dolo, nem exigência de imposto na infração, ela limita a 1% das saídas, né, do faturamento com saídas nos últimos 12 meses. Né? Limita, ele pede isso daí no seu recurso ordinário, e a doutora Raquel proveu essa parte do recurso, né? Determinando a aplicação aí do artigo, desse dispositivo do artigo. E a minha discordância com a doutora Raquel é apenas essa, né?
com relação a todo o resto do voto, eu estou acompanhando completamente. Então, vou apresentar aqui meu voto, que ele é só na... Então, vou ler aqui a parte que interessa aqui, né? Que eu falo aqui, então, no demonstrativo do débito fiscal, as folhas tais, verificamos que a multa aplicada no item 5 do anexo ordial totaliza 78 mil, e a do item 6 corresponde a R$ 17.700. Na tabela apresentada na folha tal, 6017, vemos que o valor total das operações de saída e prestações realizadas pelo estabelecimento autuado nos 12 meses anteriores ao da lavratura do auto de infração totaliza R$ 27.200.000, o que estabelece o limite de R$ 272 mil para as multas de cada infração em que não há exigência do imposto, nos termos do parágrafo 3º do artigo 85-A da Lei 6.374 de 89. Conclui-se dessa análise que o AIN já foi lavrado aplicando as disposições referidas ao artigo, pois as duas penalidades sobre as quais se poderia perquirir da redução nele prevista, item 5 e 6 inicial, estão abaixo do limite que ele estabelece. Assim, nenhuma redução deve ser aplicada a essas multas. Acompanhando integralmente o bem elaborado voto da doutora relatora quanto às demais matérias, cujos fundamentos adoto como razão de decidir, conheço o recurso de ofício e conheço parcialmente o recurso ordinário, e nego o provimento a ambos. Então, senhores, esse é o meu voto, né, como eu entendo aí a matéria, né, que no caso aí não seria caso de aplicação do 85A, porque ele já foi aplicado quando da lavratura do AIN. O processo agora está com a doutora Raquel para confirmar o seu voto, ou reformulá-lo, né? Doutor Samuel, eu tinha sinalizado que colocaria uma manifestação, mas diante do seu voto e da sua análise, eu creio que a minha manifestação perdeu o objeto, porque, né, pela sua conclusão que já foi aplicada, eu creio não ser mais necessário. Então, por concordar aí pela sua análise de que isso já foi feito, acredito que seja desnecessário essa manifestação da representação, ok? Perfeito, ótimo. Presidente, só um minutinho. Estou vendo aqui o processo. Eu me lembro de ter avaliado esse ponto dos 272 mil, que seria o limite, e não havia identificado esse limite. Só um minutinho. Só eu que não estou ouvindo o presidente falar? Não. Tá sem som. Eu havia desligado o microfone mesmo. Tá. Não, de fato, doutora, a senhora havia citado, até a senhora cita a página aqui, que é 6017. E aqui, está aqui no item, no seu voto. Que a senhora analisa, né, o 507A, fala que não. Aí entra aqui na análise, no parágrafo 47, né? A senhora entra na análise e fala, olha, é cabível a redução das multas do item 5, 6 dos termos do A. Aí a senhora analisa, claro, não vislumbrei as hipóteses excludentes da redução, notadamente dolo, fraude e simulação, e considerando que o comando do 85A é objetivo, entendo que as multas aplicadas em cada uma das infrações devem ser reduzidas, cada uma delas,
ao limite de 1% do valor total das operações de saída de serviços realizados pelo estabelecimento de infrator dos 12 meses anteriores à lavatura de infração, nos termos demonstrativos de folhas 6017. É o que a senhora fala. Talvez o que pode ter acontecido, a senhora olhou lá o valor de 207 mil e tem entendido que aquele valor seria o faturamento, né? Seria as vendas, as operações de venda do período. Pode ter sido isso que tem acontecido. Intrigante que a representação fiscal também contesta, né, a redução, a observância do limite de 1%. Só ver uma coisinha aqui, 6017. Acho que talvez o parecerista não tenha se dado conta. Então... Porque quando você bate o olho no DDF, ele... Agora eu peguei aqui o 6017, né? Deixa eu ver aqui. 6017. Na verdade, eu havia pedido vista porque eu ia fazer essa conta. Porque essa tabela apareceu no DDF da retificação, né, do RET-RAT. E quando eu havia visto lá, inicialmente, deixa eu ver aqui no... mas já estava também no primeiro lá, né? Eu que não havia percebido. Eu comecei a olhar aqui e falei, poxa, ele vende milhões por mês aqui. Aí eu ia analisar, mas qual que aconteceu? Será que não teve operações nos últimos 2 meses? Será que não sei o quê? Né? Eu falei, não tá mais fácil do que parece isso daqui. Que essa análise já foi feita, né, Bom, presidente, então eu vou retificar aqui meu voto nesse ponto. Vou acompanhá-lo neste ponto. Então, operacionalmente falando, eu devo notificar o voto do relator, não é? Só vai ter... Vai ter que redigir uma preferência. Então. Quando você for confirmar, em vez de confirmar, coloca... Não é pedir preferência. Vai ter lá, editar voto, vai ter Tem 2 opções. Confirmar o voto e tem um outro clique do lado. Eu já estou aqui nessa tela que seria a edição, e tem um campo para ementa. Eu devo preenchê-lo novamente? Copia. O ideal, se for o caso, é copiar a minha ementa, porque na sua ementa você está colocando 125. Na verdade, eu já copiei a sua ementa
Eu já copiei a sua emenda, é só fazer na Com o alteração. ajuste do dispositivo, tá? Isso. Então, deixa eu só ver aqui como é que eu vou fazer. Ah, tá, peraí, acho que ele abre. Pronto, presidente. muito bem. Então, doutora, eu vou colocar para a senhora editar, que a senhora colocou aqui, ó, provimento parcial do recurso e acompanho o voto do relator. E eu sou o vice, a relatora é a senhora. É verdade, bem observado. E outra, meu poder quanto ao recurso ordinário, né? Retifico o meu posicionamento quanto ao provimento parcial do recurso ordinário. Ordinário, sim, porque tem o de ofício, né? Tá. Já coloquei aqui para a senhora editar.
Só que, e mais uma coisa, a senhora havia conhecido parcialmente do ordinário, porque deve ter a questão lá de multa confiscatória, coisa do tipo, né? Que eu conheço integralmente essa parte, tá? Então, mas como eu estava acompanhando a senhora, então o registro do voto vai ser parcial conhecimento, então conhecimento parcial do ordinário e não provimento. E do ofício, não conhecimento, perdão, conhecimento integral e não provido. Registrado, presidente. Esse parcialmente. Bom, alguém mais tem alguma manifestação? Se não, eu peço então que confirmem a presença para verificação do quórum. Vou colocar em votação, só lembrando, então, como não há, peço que votem no voto da doutora Raquel, porque aí, se eventualmente houver uma retificação de julgado, tal, volta para ela, que conhece o processo mais profundamente. Tá bom? Em votação? Muito bem. Então, por unanimidade, no processo da Confecções de Roupas LSK Limitada, o recurso ordinário foi parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido, e o recurso de ofício da Fazenda foi integralmente conhecido, no entanto, não provido. Continuando, vamos analisar o processo 41.47.688. Trata-se de recurso ordinário apresentado por Francisco José Inácio Neto. O relator é o Dr. Rodrigo Helfenstein. Não há pedido de sustentação oral, então passo a palavra diretamente ao Dr. Rodrigo para que ele apresente o seu voto. Dr. Rodrigo, fique à vontade. Obrigado, presidente. Trata-se de um auto de infração em que o fisco apurou valores devidos, diferenças do imposto, lançando mão do levantamento fiscal previsto no artigo 509 e 509-A do regulamento. Eu vou passar o voto porque tem alguns detalhes importantes. Em primeiro lugar, tenho para mim que a fiscalização lavrou a IN de acordo com as normas legais pertinentes, estando o lançamento apto a irradiar seus efeitos. Ademais, todos os documentos juntados aos autos estão compatíveis com a materialidade da infração e fundamentam o trabalho fiscal realizado. Dessa forma, afastadas quaisquer pretensões preliminares que pudessem levar à nulidade do AIM. Passo, então, à análise do mérito. De início, chamo a atenção ao fato de que o recorrente, antes de o fisco proceder ao levantamento fiscal, foi notificado a justificar e comprovar documentalmente a representativa discrepância entre suas entradas e respectivas saídas, folhas 38 e 39. Apresentou resposta a folhas 40 a 42, sem trazer qualquer documento, afirmando que o valor de R$ 1.540.148,02 se referiria às notas fiscais de compra de mercadorias e empréstimo de freezer e geladeiras das empresas das quais compraria produtos. Quanto às notas fiscais
de saídas, o recorrente informou que a empresa se encontrava no regime de microempreendedor individual, MEI, no qual a legislação lhe permitiria não emitir nota fiscal de saída. Porém, não questionou os valores das entradas apurados pelo fisco, tampouco trouxe documento que pudesse infirmar o trabalho fiscal ou as diretrizes legais fixadas para o IVA médio de sua atividade econômica. Diante de tais respostas evasivas e sem qualquer lastro documental, o fisco promoveu o levantamento fiscal e lavrou o presente AIM. Em sua defesa e em seu recurso ordinário, alegou o recorrente que o fisco foi arbitrário e parcial, tendo simplesmente analisado suas notas fiscais de entrada. Ainda sustentou que não haveria nos autos qualquer prova ou demonstração que, na época dos fatos geradores, tivesse vendido toda a mercadoria adquirida, em se tratando de notas de compra de bebidas e cigarros, os quais teriam longo período de validade. Ou seja, não teria fiscalização verificado o estoque existente e lavrado o AIM com base em meras presunções. Sustentou também o recorrente que não haveria nos autos qualquer embasamento legal para a, entre aspas, arbitrária autuação, além de argumentar a ausência de prejuízo ao erário. Pois bem, como se sabe, presume-se a ocorrência de omissão de operações e prestações de serviços tributáveis realizadas sem o pagamento do imposto, na hipótese de constatação de outros indícios que levem em consideração as disposições do artigo 509 do regulamento. E, diante da presunção tratada no mencionado dispositivo legal, cabe ao contribuinte o ônus da prova da não ocorrência dos fatos geradores ou do pagamento do imposto. No caso presente, o recorrente não trouxe quaisquer provas aptas a infirmar a acusação fiscal. O fisco, por sua vez, foi diligente, constatando que, no período de 1/1 de 18 a 13/11 de 20, houve entradas no valor de R$ 1.540.148,02 e saídas no valor de R$ 95,05, o que representa forte indício da ocorrência de saídas desacompanhadas de notas fiscais. Nas respostas apresentadas pelo recorrente anteriormente à lavratura do AIM, este não expressa discordância acerca desta discrepância. Repita-se, o recorrente limitou-se a trazer justificativas genéricas e sem qualquer suporte documental. No que diz respeito especificamente à justificativa por ele apresentada quanto às notas fiscais de saída, como bem expressou a douta representação fiscal, no exercício de 19, apresentou entradas de 41.482,28. Com isso, militaria em seu favor a presunção de que tais entradas estavam abaixo do limite do microempreendedor individual MEI, que à época era no valor anual de R$ 81 mil. Porém, ultrapassando esse limite, o recorrente tinha o dever de solicitar a exclusão do MEI, promover a alteração do seu regime tributário e passar a regular emissão de notas fiscais de saída de mercadorias nos termos dos artigos 130, parágrafo 1º, e 130, inciso 1º, e 459, parágrafo 1º do RICMES, inclusive em sua forma eletrônica, como previsto na portaria CAT 36 de 2018. Assim, ao assim não proceder, responde pelas mercadorias saídas desacompanhadas de documentação fiscal, como bem procedido pelo fisco. No que tange às entradas, ainda que seja para optantes do MEI, a obrigatoriedade encontra a previsão no artigo 26, parágrafo 6º, item 1, da Lei Complementar 123 de 2006, com a redação dada pela Lei Complementar 128 de 2008. Ressalto por oportuno que o fisco procedeu ao levantamento, deduzindo os estoques declarados pelo recorrente, com a consequente utilização do arbitramento do real valor das entradas, que se fez possível por meio do IVA mediana de 0,67 para o KNAI principal do recorrente, corretamente seguindo quanto previsto no comunicado CAT 9, de 12/2 de 2010, folha 5165. Diante desse cenário,
identificada a omissão quanto à emissão de documentos fiscais de saída no ano de 20, presume-se a ocorrência de venda de mercadoria desacompanhada de documento fiscal, nos termos do artigo 509-A, 9, parágrafo 1º do regulamento. Ademais, saliento que, de acordo com o parágrafo 2º do mencionado artigo, a inversão do ônus da prova, devendo o contribuinte comprovar a não ocorrência dos fatos geradores ou do pagamento do imposto. Porém, conforme aqui já salientado, o recorrente, no caso ora em julgamento, assim não o fez. Limitou-se a reconhecer as aquisições e alegar que não havia nos autos prova de que as mercadorias haviam sido vendidas, não trazendo qualquer elemento apto a desconstituir as presunções legais, nos termos do parágrafo 2º do artigo 509-A do regulamento, devendo ser mantida a exigência fiscal. Ainda alegou o recorrente que todo o imposto já teria sido pago na fonte por meio da submissão tributária. Porém, o fato de não haver emitido os documentos fiscais das mercadorias vendidas resulta na impossibilidade de se averiguar o que, de fato, ele vendeu. Ademais, o recorrente apenas trouxe tal argumento sem qualquer suporte documental que o sustente. Compulsando os autos, constato que o fisco, às folhas 23 e 37, trouxe a relação dos documentos fiscais emitidos pelos fornecedores do recorrente, sendo que esses foram retirados do levantamento, no valor de R$ 7.122,28, folhas 21 e 22, agindo com acerto à fiscalização. Por fim, por último, observo que a alegação do recorrente no sentido de que o fisco não verificou o estoque não possui fundamento, à medida em que o próprio contribuinte enviou o relatório de estoque em 13/11/20, por meio do qual informou um total de mercadorias no valor de R$ 225.665,90, folhas 43 e 50. E o argumento de suposta ausência de prejuízo ao erário também não merece guarida, diante de todo o exposto dessa ocasião, sendo que a adoção de procedimentos diversos do quanto previsto legalmente por parte do contribuinte torna inviável a atividade de fiscalização, além do fato de que há elementos suficientes nos autos para dar suporte à infração apontada pelo fisco, qual seja, falta de pagamento do imposto. Ante todo o exposto, conheço do recurso ordinário para negar-lhe provimento, mantendo-se integralmente a decisão de primeira instância. Esse é meu voto, presidente. Muito bem. Ótimo voto, doutor Rodrigo. Processo tem discussão? Cumprimento o doutor Rodrigo pelo voto e acompanho. Muito bem. Questão que... Tenho nada a acrescentar, está meio gritante aí esse caso, né? Acho que diante de uma saída de R$ 95, acho que não tem muito o que discutir, ele não trouxe nenhuma alegação, então... Mas cumprimento o doutor Rodrigo pelo voto bem elaborado. Muito bem. Questão que confirme a presença para verificação do quórum de votação. Em votação. Bom, então, por unanimidade, foi negado o provimento ao recurso ordinário interposto por Francisco José Inácio Neto. Nós temos o voto do relator, Dr. Rodrigo. Continuando, vamos analisar o processo 41.49997. Trata-se de recurso ordinário interposto pela Cooperativa Agrícola de Guatapará.
A relatora é a doutora Raquel. A pedido de sustentação oral, pergunto se a autuada está presente para realizá-la. Não, a autuada não está presente, registrando que, então, a ausência dos solicitantes. Eu passo a palavra à doutora Raquel, que não precisa ler o voto, que nós já tivemos acesso a ele, está aqui, para apenas faça as considerações que achar mais relevantes aí. Doutora Raquel, fique à vontade. Bom dia a todos novamente. Presidente, este é um caso que contém 2 acusações fiscais, sendo a primeira referente ao creditamento indevido no ano de 2020. A contribuinte apropriou créditos na entrada de mercadorias integradas na produção, porém as saídas subsequentes eram de produtos isentos, nos termos do artigo 41, inciso 5 do anexo 1 do regulamento. O item 2 diz respeito ao transporte de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal. A DTJ julgou procedente o lançamento e o contribuinte interpôs recurso ordinário, objetivando a reforma da decisão recorrida, e o argumento central do recorrente em relação ao item 1 é que os créditos apropriados seriam créditos acumulados, mas que não teriam sido aproveitados por conta do indeferimento da Secretaria da Fazenda. E em relação ao item 2, e que, então, portanto, a obrigação seria apenas que teria havido apenas uma obrigação, o descumprimento de uma obrigação acessória. E em relação ao item 2, o contribuinte alega que não teria havido a circulação de mercadorias porque as mercadorias teriam sido remetidas para os estabelecimentos pertencentes aos cooperados dentro das áreas, né, que pertencem aos cooperados, e que isso não deveria ser tido como uma circulação de mercadorias. Ele também aduz que as multas são excessivas e pede a relevação ou a redução da multa com fundamento no artigo 527-A. Este é o relatório, eu vou fazer um resumo do meu voto, né? Bom, realmente o recorrente, ele se defende do item 1, alegando mero descumprimento de obrigação acessória. Entende que os documentos, que teria havido que se trataria de créditos acumulados, aproveitamento de créditos acumulados, mas que esse aproveitamento teria sido indeferido pela Secretaria da Fazenda, então que nenhum crédito teria sido aproveitado. Contudo, este argumento ele é equivocado na medida em que a acusação fiscal não diz respeito a créditos acumulados, mas de creditamento indevido em razão da entrada de mercadorias, e não de utilização de crédito acumulado. De fato, quando a gente avalia o DDF, o valor original que consta lá como tributo é justamente o montante creditado pela recorrente, né? Em relação a esse item 1, havia uma previsão no ordenamento jurídico, baseado no convênio ICMS 100 de 97, que autorizava os estados a manterem o crédito do imposto incidente nas operações de entradas, cujas saídas eram isentas. Porém, o benefício foi revogado a partir do decreto 64.213, com efeitos a partir de maio de 2019, voltando a vigorar a partir de então o estorno do crédito, proporcional às saídas isentas, e essa condição não foi observada pela recorrente. Portanto, eu não estou acolhendo os argumentos em relação ao item 1 e mantendo a acusação, mantendo o lançamento tal como lavrado. Em relação ao item 2, ao longo da fiscalização, a própria recorrente, ao responder a uma intimação, ela confirma a acusação fiscal, que é de circulação de mercadorias desacompanhadas de documento fiscal. Então, eu trago aqui a vocês, no meu voto, um trecho dessa resposta à intimação, em que ele confirma que as notas fiscais elas só eram emitidas uma vez por semana, né? Embora as saídas já tivessem ocorrido.
Em relação a... Então, portanto, estou mantendo também o lançamento em relação ao item 2. Em relação às multas, eu não estou vislumbrando abusividade nas penalidades, na medida em que elas estão previstas na legislação, elas dizem respeito, guardam coerência, pertinência com as acusações fiscais postas. Então, estou afastando o argumento de multas abusivas, supostamente multas abusivas. Também não vislumbro a possibilidade de redução ou relevação das penalidades com fundamento no artigo 527-A do regulamento, dado que as infrações resultaram na supressão do pagamento de imposto. E também a recorrente não demonstrou eventual discrepância das penalidades em relação ao suporte econômico, assim como os inúmeros autos de infração lavrados contra a recorrente atestam uma conduta desabonadora e, portanto, está ausente o requisito dos bons antecedentes fiscais. Por conta disso, presidente, eu conheço do recurso ordinário e nego-lhe provimento. Obrigado, doutora Raquel. Muito bom voto, parabenizo pelo mesmo e coloco em debate o processo. Cumprimento a doutora Raquel pelo voto e acompanho. Bom, só um questionamento, o item 2, ele só exige multa, né? O 2. Ou exige imposto? É que, na verdade, eu acredito que a conclusão seria a seguinte, como ele não emitiu o documento fiscal, não pagou imposto, o que ele alega é que não houve circulação de mercadoria. Se tivesse ocorrido a circulação de mercadoria, então haveria imposto a pagar. Então, eu acho que a conclusão é essa, independente de ser uma obrigação acessória, essa obrigação acessória, a supressão dessa obrigação acessória, ela resultou na falta de pagamento de imposto. Entendi. Se possível, eu queria pedir vista desse processo só para uma análise mais detalhada desse item 2, por favor. Só pedir, então, doutor. Um minutinho. Não está aparecendo aqui, presidente, só um minutinho, por favor. Ah, não, peraí, acho que eu que fiz. Agora apareceu, não? Ah, Agora está disponível para pedir vistas. Mais alguém quer vista desse processo? Muito bem, então, o processo, o recurso ordinário, o julgamento do recurso ordinário interposto pela Cooperativa Agrícola de Guatapará, ele fica, então, suspenso, aguardando o retorno de vista que foi concedido ao doutor Rodrigo Raffstein. Continuando, vamos para, acho que é o último processo, né? É o último processo da pauta. Trata-se do processo 41.50.908, um recurso ordinário interposto por Santo André Distribuidora Industrial Limitada, em recuperação judicial. O relator desse processo é o doutor Rodrigo Raffstein, não há pedido de sustentação oral, então eu passo a palavra diretamente ao doutor Rodrigo para que ele apresente o seu voto. Igualmente, também não precisa lê-lo, né, de acesso apenas saliente os pontos que entender mais relevantes aí no caso. Obrigado, presidente. Trata-se de um auto de infração que versa sobre o creditamento indevido por fornecedor inidôneo. É o caso clássico, né?
O contribuinte ele traz aí alguns requisitos que ele tenta demonstrar boa-fé, né, nos termos da súmula 509 do STJ. Em relação a esse argumento, eu reconheço, assim, o contribuinte ele não traz diversos elementos. Ele não traz ele não traz requisitos assim importantes do conhecimento de transporte. Sobre o transporte, ele não os identifica cabalmente. Ele não comprova a movimentação física das mercadorias, isso que eu acho que é um ponto bem importante também. Não há qualquer tipo de tratativa comercial nos autos, não há pedido de compra, não há troca de mensagens, de e-mails entre a recorrente e essa suposta fornecedora, que é a Rio Branco. Existem alguns e-mails trocados no processo, mas é entre a recorrente e uma outra empresa que realizaria a industrialização por encomenda, uma empresa chamada Cote Geral. Porém, essa empresa ela estranha as operações aqui, objeto do AIM. Não é documentado aí essa questão dessa suposta industrialização por encomenda. A recorrente também ela não traz sintegras, ela traz comprovante de pagamento. Isso ela traz, eu acredito que é um bom indício sempre, né? Mas, levando em consideração tudo que eu falei, né, essa falta, né, de conjunto probatório, me parece que eu entendo que essa comprovação de pagamento ela não faz, ela sozinha por si só, ela não justifica, ela não ampararia a boa-fé. Inclusive, até a decisão de primeira instância, ela traz até alguns precedentes da própria Câmara Superior, nesse sentido de que não basta somente aí a comprovação do pagamento. Então, eu estou afastando a boa-fé. A recorrente, ela ainda alega aquela questão da vedação da retroatividade, né, da declaração, né, mas a legislação ela prevê o procedimento adotado pelo fisco, né, e sendo que a declaração de idoneidade ela atesta um fato pré-existente e não depende de publicação. A recorrente ainda subsidiariamente ela traz a pretensão de aplicação do 527A, porém é caso de falta de pagamento de imposto pelo creditamento indevido, que já afasta a aplicação do 527A. Ela também traz aquela questão também da súmula, já a questão da súmula 13 de 18, a atualização do valor básico da multa também. Eu estou afastando o argumento, e também ela traz também ela lança a mão também de um argumento que a multa teria caráter confiscatório e desproporcional, mas aí não compete, né, ao tribunal administrativo afastar a aplicação de norma válida, vigente e eficaz. Então, por essas razões, presidente, eu estou negando provimento ao recurso ordinário, mantendo a decisão recorrida. Muito bem, obrigado, doutor Rodrigo. O processo está em discussão. Não havendo, então, inscritos, eu peço aos juízes que confirmem a presença para verificação do quórum de votação. Doutora Raquel, tá, não confirmou ainda a presença. Em votação? Então, por unanimidade,
foi negado provimento ao recurso ordinário interposto pela Santo André Distribuidora Industrial Limitada em recuperação judicial, nos termos do voto do relator, Dr. Rodrigo Helfenstein. Com isso, vou confirmar aqui que... Ok, nada. Com isso, concluímos a pauta de hoje. Perfeito. Agradeço, então, a participação dos senhores, a representação fiscal, senhores juízes, na sessão de hoje, e dou por encerrada a sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, sessão do dia 5 de julho de 2023. Peço ao Oswaldo que interrompa a gravação. Oswaldo, por favor, pode interromper aí a gravação. Ele deve estar... Deixa eu mandar mensagem aqui para o chat para ele. Caiu a conexão dele, né? É possível. Mas ele está aparecendo aqui na sala. Então, ele está aparecendo, mas é... Deixa eu... Ele pode estar dando assistência para outra câmara? Não, mas caiu mesmo. Ele mandou uma mensagem no meu WhatsApp aqui. Ah, é? Mas ele está sabendo que a gente encerrou já ou não? Deixa eu responder. Então, manda uma mensagem para ele, Ah, falando que já encerramos, para encerrar a gravação. Bom, então podemos fazer o seguinte, então. Quem